Rachel Barber, de 15 anos, desapareceu após uma apresentação de dança em 1999. Ela foi vista pela última vez com sua babá naquela tarde, mas os investigadores não encontraram nenhum vestígio dela depois. Mas os detetives encontraram uma perturbadora entrada de diário, escrita poucos dias antes de seu desaparecimento, na qual a babá confessou o que de fato ocorreu naquele dia. Rachel Barber nasceu em 12 de setembro de 1983. Ela era a mais velha de 3 irmãs e tinha pais profundamente envolvidos em sua vida, proporcionando tudo o que ela poderia desejar. Elizabeth e Michael, pais de Rachel, estavam juntos há anos, e a vida doméstica dela era a definição perfeita de saudável e típica para uma menina da sua idade. Por volta de 1992 ou 1993, Rachel e sua família se mudaram para Mount Albert, buscando melhores oportunidades. Foi por volta dessa época que a família conheceu uma jovem chamada Carolyn Reed Robertson. Carolyn logo se tornou amiga da família, sendo frequentemente contratada pelos pais de Rachel para ajudar no cuidado das crianças. Carolyn cresceria junto com Rachel e seus irmãos, mas ela era cerca de 4 anos mais velha e certamente mais madura do que as jovens garotas Barber eram na época. Rachel tinha apenas 15 anos em 1999. Ela passou boa parte da infância treinando para se tornar uma dançarina talentosa. Ela não era apenas uma ótima dançarina, mas também aspirava a ser modelo. Seu objetivo na vida era entrar em aulas de atuação e abrir caminho para musicais ao redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos da América, pois seus locais e performances favoritos eram em Chicago. Rachel se tornou aluna em tempo integral na Dance Factory em Melbourne, Austrália. Ela era conhecida por sua beleza, popularidade e atletismo. Ela estava em excelente forma e frequentemente era a melhor da turma, tornando-se uma dançarina de classe mundial muito jovem. Apesar de sua popularidade na escola, Rachel era na verdade uma jovem bastante tímida. Ela não se dava bem com estranhos e frequentemente parecia retraída perto de desconhecidos, mas sempre foi muito gentil e respeitável. Apesar de ser tímida, Rachel estava namorando Manny há vários meses, e eles pareciam mais próximos do que nunca. Apesar de sua natureza tímida, ela não tinha problemas em se abrir para Manny, que parecia facilitar para Rachel ser ela mesma. Carolyn Robertson, a babá que mencionei há um momento, esteve ao lado da família Barber por cerca de 7 anos ou mais. Ela testemunhou a transformação de Rachel, de uma jovem tímida para uma dançarina vibrante destinada ao sucesso. Carolyn adorava Rachel, mas tinha outros sentimentos em relação a Rachel que eram menos que amorosos. Carolyn era uma adolescente muito ciumenta. Ela tinha dificuldade em lidar com o sucesso alheio, visto que, honestamente, não tinha muito a seu favor naquele período. Ela era uma garota bonita, mas não tinha o magnetismo e carisma de Rachel, o que incomodava muito Carolyn. Enquanto cuidava das meninas na maior parte da infância, seu ressentimento por Rachel parecia crescer. O que começou como um simples ciúme, algo que todos enfrentamos às vezes, se tornou algo muito mais perigoso e sinistro. Carolyn desejava a vida de Rachel, e se não pudesse tê-la, impediria Rachel de vivê-la também. Os problemas de Carolyn com autoestima e ciúmes se intensificaram durante sua adolescência. Quando chegou à metade da adolescência, ela começou a se sentir horrível consigo mesma. E não apenas da maneira típica que a maioria dos adolescentes sente em algum momento, parece que, de todas as formas, ela começou a desenvolver um ódio genuíno por si mesma. Ela não se parecia com o que queria, não se sentia inteligente o suficiente e certamente não se sentia digna de ser amada. Segundo pessoas próximas, ela sempre se menosprezava, chamando-se de perdedora, indesejada, gorda, suja e até burra. Na verdade, ela criou um autorretrato por volta dos 14 anos que tinha várias dessas palavras escritas nele, com desajustada sendo escrita em letras grandes no topo. Carolyn atingia seu ponto mais baixo em uma velocidade sem precedentes. Mas à medida que ela ficava um pouco mais velha,
Parte desse ódio se afastava dela e começava a cercar seu pai. Isso depois que seu pai abandonou a família, deixando Carolyn e o resto de seus entes queridos para se virarem sozinhos, enquanto seu pai começava uma nova e melhor vida em outro lugar. Carolyn pegava sua raiva e a escrevia em cartas para seu pai distante. Não sei se ela já enviou as cartas ou se eram apenas terapêuticas, mas elas se tornaram muito maldosas. Em uma delas, ela culpou o pai por seus sentimentos de alienação, escrevendo: "Eu me sinto como uma alma perturbada, torturada, perdida que foi jogada em um ambiente alienígena cheio de anjos." Os terríveis sentimentos de auto-ódio que Carolyn guardava acabaram. Levaram-na a tramar um crime de proporções desastrosas. Sua raiva e fúria logo seriam descontadas em alguém que realmente não tinha nada a ver com sua situação: Rachel Barber. Era 1º de março de 1999. O pai de Rachel a levou para uma parada de bonde naquela manhã por volta das 9h30. Para que ela pudesse assistir suas aulas na Dance Factory em Melbourne, ela saiu de casa com seu colar dourado favorito e apenas $13 na carteira. Ela disse ao seu namorado, Manny, que após as aulas ela iria para uma oferta de emprego secreta sobre a qual ela não podia falar. Mencionar o trabalho para Manny já era contra as regras, mas ela sentiu que ele precisava saber. Esse trabalho secreto supostamente pagaria muito bem, mas era a única informação que ela compartilharia com alguém. Naquela tarde, ela saiu da fábrica de dança para este local secreto. Os pais dela não sabiam que, após as aulas naquele dia, ela tinha planos além de sair com os amigos como de costume. Rachel foi vista pela última vez andando com uma mulher em uma estação de bonde logo após sair da fábrica de dança. Horas se passaram e Rachel não voltou à estação de bonde para encontrar seu pai, deixando seus pais muito preocupados. Rachel perdeu o toque de recolher pela primeira vez e foi reportada como desaparecida. Manny rapidamente se abriu para os pais de Rachel e para a polícia, e admitiu que ela havia lhe contado sobre uma oferta de emprego secreta, mas ele não sabia mais nada sobre esse trabalho. Então essa informação não foi muito útil para a investigação. Rachel desapareceu completamente, e nenhuma atualização seria divulgada até 13 dias depois, quando notícias chocantes deixariam a família Barber devastada. No dia 14 de março, a polícia se aproximou da família Barber com notícias inesperadas. Lembre-se, os Barbers desconheciam que a polícia investigava o caso como possível homicídio. Então, imagine a surpresa deles quando os oficiais apareceram em sua casa e revelaram que prenderam um suspeito relacionado ao desaparecimento de Rachel. Quando a polícia revelou que a suspeita era ninguém menos que Carolyn Robertson, eles ficaram de queixo caído. Carolyn, amiga próxima da família por quase uma década, como poderia estar envolvida no desaparecimento de Rachel? Infelizmente, as declarações subsequentes dos detetives só pioraram as coisas. Carolyn foi presa porque a polícia encontrou restos mortais enterrados em uma cova rasa perto de Kilmore, e eles tinham evidências ligando Carolyn ao local do crime. Os investigadores descobriram que Rachel foi emboscada com um cabo de telefone e enterrada sob menos de 30 centímetros de terra. Uma das reviravoltas mais surpreendentes do caso foi quando a polícia levou Carolyn para interrogatório na delegacia. Eles logo fizeram Carolyn se abrir e ela admitiu tudo. Bem, quase tudo. Em poucas horas, Carolyn admitiu que ela tinha, de fato, tirado a vida de Rachel Barber, mas ela alegou que foi um acidente. Carolyn disse que se encontrou com Rachel naquele dia, depois das aulas. Admito que não entendo completamente os detalhes do que Carolyn estava explicando aqui, mas o melhor que posso entender é que ela explicou à polícia que havia convencido Rachel a ir ao seu apartamento para algum tipo de exercício psicológico, mas não está claro por que Rachel pensou que isso era uma oferta de emprego ou porque ela pensou que receberia algum pagamento por isso. Agora, o rumor é que Carolyn convidou Rachel e prometeu a ela $500 para participar de uma pesquisa altamente confidencial de algum tipo. Mas isso foi mencionado apenas em uma fonte, então não posso verificar se isso é verdade. De qualquer forma, Carolyn explicou que as duas pegaram o bonde juntas, depois desceram no apartamento dela após prometer a Rachel que teria pizza e bebidas prontas para elas. Quando Rachel entrou no apartamento, a pizza e as bebidas já estavam prontas.
Mas Rachel estava alegremente inconsciente de que Carolyn havia adulterado a pizza com altas doses de anti-histamínicos, fazendo com que Rachel ficasse cada vez mais delirante quanto mais ela comia. Satisfeita com a incapacidade de Rachel, Carolyn iniciou seu ataque. Ela disse a Rachel que estava pronta para começar a pesquisa psicológica e pediu que fechasse os olhos e pensasse em coisas felizes e agradáveis. Assim que Rachel se perdeu em um estado de sonho, Carolyn a emboscou por trás com um cabo de telefone. Carolyn então enfiou Rachel dentro de um guarda-roupa por vários dias, enquanto planejava os próximos passos para completar o crime. Ela enrolou Rachel em 2 tapetes e pediu ajuda a um taxista inocente para mover o que chamou de uma estátua pesada para a propriedade de seu pai. Claramente, o que o taxista transportou não era uma estátua. Quando chegaram à casa do pai de Carolyn, ela levou a suposta estátua para os fundos da propriedade. Depois que o taxista partiu, ela enterrou os restos no cemitério de animais da família, junto ao antigo cão de Carolyn, Lucy. Nos dias após o desaparecimento de Rachel Barber, Carolyn se afastou muito de suas atividades normais. Ela trabalhou no dia seguinte ao crime, 2 de março, mas um colega a levou para casa após Carolyn parecer muito doente e incapaz de realizar bem seu trabalho. Carolyn também faltaria nos próximos dias, alegando estar doente. Enquanto isso, os investigadores rastreavam os últimos momentos de Rachel e colhiam depoimentos de testemunhas que a viram na estação de bonde naquele dia, no encalço de Carolyn. Ao analisarem os registros telefônicos, perceberam que Rachel falou com Carolyn no dia em que desapareceu. Na verdade, ela havia falado com Carolyn poucas horas antes de seu último paradeiro conhecido, indicando que Carolyn pode ter sido a última pessoa a ver Rachel viva. Testemunhas da estação de bonde também relataram que viram Rachel caminhando ao lado de uma, citando jovem mulher de aparência comum. Os detetives foram ao apartamento de Carolyn no dia 12 de março, mas não obtiveram resposta na porta, embora soubessem que ela estava dentro. Por fim, eles entraram no apartamento de Carolyn e a acharam desmaiada no chão do quarto. Descobriram que ela teve uma convulsão epiléptica, provavelmente causada pelo severo estresse ao tentar esconder o corpo de Rachel. Enquanto estavam no apartamento, eles vasculharam os pertences de Carolyn e logo encontraram o diário dela. Agora, se você tem assistido histórias de crimes reais nas últimas semanas, você saberá que este é o 3º caso que eu cobri em menos de um mês onde o criminoso foi encontrado porque ele ou a vítima mantiveram um diário detalhado dos eventos que levaram ao crime. Eu não sei como tantos desses casos acabaram levando à exata mesma situação, mas foi exatamente isso que aconteceu aqui também. Ao examinar o diário de Carolyn, os investigadores perceberam sua profunda obsessão por Rachel, que ia além de uma paixão inocente. Carolyn mantinha registros detalhados da vida recente de Rachel e anotou várias maneiras possíveis de como planejava tirar sua vida. Ela rabiscou várias opções, com uma das opções afirmando que ela planejava incapacitar Rachel, depois colocá-la em uma bolsa do exército e despejá-la no meio de uma floresta qualquer. As pistas pareciam suspeitas demais para os investigadores, que logo começaram a investigar os movimentos recentes de Carolyn, rastreando sua conexão com a propriedade do pai e o motorista de táxi mencionado. Os detetives conseguiram provar que Carolyn passou dias, talvez até semanas, planejando tirar a vida de Rachel e, essencialmente, se tornar Rachel. Isso só foi amplificado quando os detetives encontraram mais tarde um pedido de cópia da certidão de nascimento de Rachel no apartamento de Carolyn. Provavelmente é por isso que ela enganou Rachel, fazendo-a pensar que estava oferecendo um emprego, pois seria a maneira mais fácil de obter informações pessoais sobre Rachel, incluindo seu número de segurança social, cartões de identificação e tudo mais que ela precisava. Bem, tudo exceto a certidão de nascimento dela, obviamente. Junto com esta aplicação, estava a documentação para um empréstimo bancário de $10.000, bem como planos detalhados sobre o que Carolyn planejava fazer. Segundo seus planos, ela precisava limpar a fazenda do pai, inclusive a área onde enterrou Rachel no cemitério de animais. Ela também pretendia garantir o empréstimo bancário na terça seguinte, alugar uma van de mudança, tingir o cabelo para combinar com o de Rachel e limpar completamente sua casa e carpete. Depois, ela planejava sumir e recomeçar a vida como Rachel. Em outubro de 2000, Carolyn permanecia sob custódia policial.
Surpreendentemente, Carolyn confessou aos investigadores ter matado Rachel, declarando-se culpada em seu julgamento. Ela acabou recebendo uma sentença de 15 anos atrás das grades. Durante suas sessões no tribunal, ela explicou o quanto se odiava e queria ser outra pessoa, tanto que estava disposta a ir a grandes extremos para conseguir isso. Ela foi diagnosticada com um transtorno de personalidade pouco antes do julgamento, com um juiz alegando que ela era um perigo para qualquer pessoa com quem se obcecasse. Mas o que é realmente interessante sobre seu tempo na prisão é que ela nunca mostrou qualquer tipo de remorso por suas ações. Na verdade, enquanto estava na prisão, ela progressivamente se fez parecer mais e mais com Rachel. Ela mudou o penteado, emagreceu e fez o possível para se tornar a imagem cuspida de Rachel, tanto quanto podia realisticamente. A mãe de Rachel comentou sobre a semelhança impressionante após Carolyn ser libertada da prisão em 2015 depois de cumprir sua sentença. Carolyn agora é uma mulher quase livre. Ela ainda vive sob a vigilância do sistema judicial, mas agora tem permissão para continuar com sua vida, ou melhor, a vida de Rachel. Apesar de nunca ter conseguido assumir a identidade de Rachel, ela continuou vivendo a sua sombra nos anos seguintes, mantendo a fixação mesmo após 23 anos. 3 anos. Honestamente, eu não entendo como alguém assim é permitido viver no mundo livre depois que houve uma quantidade massiva de evidências provando que ela vinha planejando esse crime por anos. Acredito que as leis na Austrália limitam o que o sistema judicial pode fazer com alguém tão jovem. Felizmente, após tudo isso, a memória de Rachel ainda está muito viva na mente daqueles que a conheciam. Mas infelizmente, uma dessas mentes pertence a Carolyn Robertson. Antes de encerrar, vamos anunciar o vencedor do sorteio da caneca de histórias de crimes reais da semana passada. O vencedor escolhido aleatoriamente é Misty Waters. Misty, para receber sua caneca, envie um e-mail para tykenotcitagmail.com com seu endereço, usando o mesmo e-mail da sua conta no YouTube. Enviarei sua caneca assim que receber o e-mail. Para os que participaram e não ganharam, continuem sintonizando semanalmente, pois provavelmente farei mais sorteios como este em breve, talvez até na próxima semana. Então, fiquem por perto. Obrigado a todos por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Se você está curtindo o canal e quer ver mais vídeos assim, clique no botão de like e comente abaixo. Comentários são a melhor forma de apoiar um canal pequeno como este e são muito apreciados. Se você quer ajudar financeiramente o canal, clique no botão azul de participar abaixo ou me apoie no Patreon. Mais uma vez, obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.